Oi, vamos lá? Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez reunidos com Héctor Sanches, parceiro já de longa data do FNP Finanças. Antes de eu passar a palavra pro Héctor, para ele se apresentar e nos encantar aí pelas próximas 1 hora e meia, 2 horas, ou nos espantar, né, Héctor? Com o que tem pelo Brasil e pelo mundo, né? Deixa eu apresentar rapidamente o FNP. O FNP Finanças é um trabalho de muitas e muitas mãos. É um conjunto de pessoas que acreditam profundamente na educação e que a educação muda esse país. Começou em setembro de 2020. Hoje temos vários professores aí, está o André Lauria, está o Henrico Rodrigues, está a Rayana que nos ajuda aí no projeto. E o objetivo é esse, levar conhecimento de altíssimo nível a todo o Brasil, a todos que têm sede de aprender, tá? Hoje a gente está aqui com o Héctor Sanches, que já está com a gente já há muitos anos, trazendo sempre a perspectiva dele do Brasil e do mundo para as principais vetores econômicos aí. E o Héctor vai contar para a gente nesse momento tão intenso aí de Brasil e de mundo, como é que tá, para onde é que vai a economia. Então, Héctor, eu queria te passar a palavra aí para você nos iluminar o caminho para os próximos 6 meses, um ano. Vamos lá, obrigado, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês novamente. A minha tarefa é difícil, vai ficar mais evidente ao longo da apresentação. Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou o Héctor Sanches, eu sou economista-chefe na Ativa Investimentos. Já tem alguns anos, acho que 5, mas eu estou no mercado financeiro tem mais de 15 anos. Fiz faculdade na FECAP, Ciências Econômicas na FECAP. Fiz um mestrado lá no INSPER e agora estou fazendo doutorado na GV. E essa é uma luta também hercúlea. Antes disso, passei pelo Banco Safra, LCA Consultores, Bolsa de Valores. Bom, é uma trajetória longa aí de cursos e de estudos e trabalho. Sou especialista em macroeconomia, especialista em inflação e política monetária, e eu espero contribuir aí com a jornada de vocês e os ensinamentos, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, minha apresentação, Marcelo, eu já vou falar aqui, ela é focada no Brasil. O mundo, né, ele tem outros problemas, mas que para a gente, nesse momento, eles estão apenas como um risco, né? E então vou focar no Brasil, que nós temos problemas suficientes, né? Principalmente no que toca aí a macroeconomia e a dinâmica entre as variáveis. Deixa eu compartilhar, eu montei uma apresentaçãozinha só para dar um suporte para a gente, mas que no final das contas o nosso foco é o bate-papo. Espero que todos estejam vendo. Quem quiser fazer qualquer pergunta, qualquer intervenção, fique à vontade. Não é uma via de mão única. Fica à vontade mesmo. Pode abrir o microfone e falar, pode mandar pergunta no chat, pode levantar a mão. Tem gente que prefere levantar a mão. Então, fiquem à vontade mesmo, porque o meu intuito na nossa dinâmica aqui é tentar trazer o máximo de conhecimento que eu tenho e conseguir passar, né? Ser um HD externo não funciona nada se não tiver um cabo, né? Então, precisamos conseguir passar também. E se não ficou claro, olha, eu não entendi esse ponto, qual a lógica, como é que você chegou até isso, você pulou demais. Vamos ficar à vontade, pelo amor de Deus, tá bom? Vamos lá, ó. Eu vou falar de 25 e 26, por incrível que pareça, 25 ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. 26 vai ser um ano desafiador, mas um ano de oportunidades, tá? Como eu vou mostrar para vocês na conclusão, no arremate dessa nossa apresentação. Esse aqui é um resumo. Muita gente, quando eu faço essa apresentação, anota. Não precisa anotar, eu vou mandar a apresentação para o Marcelo disponibiliza para vocês e tudo mais. Mas esse aqui é o resumo da nossa cabeça, tá?
O que eu vou falar aqui com vocês hoje? Eu vou falar de inflação. Nossa inflação, a perspectiva é 4,8 para esse ano, 4,3 para o ano que vem, uma perspectiva de acomodação. Taxa de juros deve permanecer em 15 até o final desse ano e ter um afrouxamento em 2026 para 13%. O câmbio, 5,92 e 6,01. Então aqui começa a polêmica, porque o nosso câmbio está 5,50 hoje, e o ano que vem, esse aqui é a grande oportunidade do Brasil, tá? O câmbio é a grande oportunidade do Brasil. O PIB, outra polêmica, 1,2 é uma desaceleração muito intensa e mais intensa do que o mercado tem. E eu vou amarrar esse cenário aqui para vocês. E a hora que eu amarrar o cenário do PIB de crescimento, eu vou conseguir amarrar o cenário de câmbio para vocês. E aí as coisas vão ficar mais claras. Ao passo que a taxa de desemprego não reage, né? 7,1. Essa é uma taxa de desemprego que já também reflete um PIB mais fraco do que o esperado. A hora que a gente amarrar o PIB vai ser o grande negócio, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou começar aqui com o nosso Selic PIB IPCA, tá? Então esse triunvirato, ele vai ser o nosso alicerce, tá? Então, como vocês podem ver, aqui, ó, o IPCA, ele veio ali no 4, tá, e 4,8 e dá uma desacelerada para 2026. Nos componentes, né? Então aqui é uma soma de barras, né? Nos componentes a gente tem que ver qual barra que está contribuindo para essa desaceleração aqui, né? E se a gente reparar, ó, esses dois caras são as principais contribuições, serviços e bens. Sabe quem são eles? Os sensíveis à política monetária. O que significa isso? Isso nos leva para esse slide aqui, ó. Selic a 15%, é a maior taxa desde 2006, quando o Brasil nasceu, né? Ali começou a estabilizar, já tinha um tripé macroeconômico. Eu falo que o Brasil nasceu em 94, quando teve o Plano Real, mas depois disso a gente precisou estruturar o Plano Real, teve liberação de moeda para o câmbio flutuante, aí choque de juros com Armínio Fraga. Então, assim, o Brasil foi nascer mesmo como uma instituição consolidada e tudo mais, ali em 2006, quando a gente sai dessa taxa obscena de juros aqui, de Selic a 25%, e começa a orbitar ali mais próximo do que a gente tem como um patamar normal, que é aquele ao redor de 10%, tá? Então, Selic elevada por tempo suficientemente prolongado, em função do IPCA, vai causar uma desaceleração do PIB, e o PIB vai causar o IPCA. Opa, temos uma referência circular aqui. E é essa a grande mensagem dessa palestra de hoje, tá, gente? É esse triunvirato em referência circular. Quem mexe com Excel, o pessoal mais antigo, hoje em dia os jovens não sabem mais nem o que é Excel, né? Mas tudo Python, tudo Julia. Mas o Excel ele tem uma coisa, que se você faz uma fórmula autorreferenciada, ele dá um erro. E só que aqui o que vai diferenciar para a gente são os horizontes temporais. Então, é uma referência circular entre as três, e outras, evidentemente, mas eu vou ficar circunscrito às três, mas o horizonte temporal vai diferenciar. Então, a Selic ela vai ser determinada hoje para causar uma inflação no futuro através do PIB. Ficou claro? Vamos de novo? Ó, a Selic ela vai ser determinada. Então, hoje, nesse corte aqui, quanto que vai ser a Selic na reunião de quarta-feira agora? A Selic vai ser 15%, é a nossa perspectiva. Vai permanecer nos 15%? Ok, permanecer nos 15%. Mas por quê? Porque nós vivemos um regime de meta de inflação. Meta de inflação precisa estar ancorada. Apesar da desaceleração, a gente não chega no 3% da meta. Não. Legal, então eu vou manter esses juros elevados para bater na inflação.
Mas Selic, como é que ela bate na inflação? Majoritariamente através da atividade. Então, eu vou causar uma desaceleração na atividade para que eu possa, lá no futuro, ter um 2026 mais próximo da meta de 3%, que ainda está bem distante. É isso que a gente vai fazer aqui nesse slide aqui, ó. São hiatos. Repare, são os mesmos três, as mesmas três variáveis, só que agora elas são tratadas como hiatos. E aí a gente vai se dedicar bastante nesse slide. E quem não. Olha, perdi alguma coisa, interrompa, por favor, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Nós temos o IPCA aqui. O nosso IPCA ele tem uma meta, ó, 3% aqui de meta, linha laranjinha, vai correndo aqui, 3% é a meta. Legal. Meta é rigoroso. Não é meta de loja de sapato, não. Ah, não bati a meta, não vou ganhar o bônus. Não. O Banco Central tem um regime de metas de inflação porque ele tem que ser rigoroso na sua atribuição. Ben Bernanke tem textos maravilhosos a respeito disso. Assim, nossa, o Ben Bernanke não é difícil. Hoje em dia, aliás, com o chat GPT, nada é difícil. A gente precisa usar essa ferramenta para ajudar a gente a aprender, né? Não fazer com que ela já sabe, né? Meu pai falava, eu já sei, eu já passei da quinta série. Agora é você, né? Então, assim, vamos usar as ferramentas de inteligência artificial para facilitar, para buscar alternativas, para que a gente possa aprender. Então, regime de metas de inflação, Ben Bernanke, é rigoroso no seu cumprimento. Ele fala sobre uma discricionariedade regimental ali, né, legal, ou seja, você tem um certo grau de discricionariedade na condução, mas a lei ela tem que ser cumprida. Você tem que falar, você tem que cumprir, você tem que perseguir, você tem que fazer whatever it takes para cumprir. Você tem que fazer o que for necessário para cumprir essa meta de inflação. Porque a partir do momento que você não faz, você desgasta uma relação institucional de confiança e você gera uma desancoragem. E é esse o momento que o Brasil está. Olha aqui as expectativas de inflação. A linha azul é a expectativa da ativa, e aí vocês vão perceber que a ativa é otimista com relação à inflação. Porque o mercado, na linha vermelha, que é a linha do Boletim Focus do Banco Central, coleta as expectativas dos agentes e faz essa mediana, né? O Boletim Focus está mais pessimista do que a gente. O próprio Banco Central, em suas estimativas divulgadas no RPM, Relatório de Política Monetária, antigo relatório de inflação, antigo relatório trimestral de inflação, hoje em dia se chama RPM, a gente consegue observar que eles mesmos não estão ancorados aqui na meta de inflação. O que significa isso? Hétero, o que significa isso? Significa que nem mesmo o Banco Central acredita que essa trajetória do Boletim Focus vai ser suficiente para promover a convergência de inflação para a meta. Muito raciocínio complexo aqui, hein? Intervenham se tiver a necessidade. Héctor, Opa! podemos dizer, mas aí é uma especulação, que talvez o Banco Central já esteja avaliando que a dosagem do remédio iria ficar muito mais pesada, porque você ia subir mais ainda a Selic, e qual a capacidade disso efetivamente, além de causar um desastre no PIB maior do que essa retração que a gente está vendo aí, levar para a meta da inflação de forma efetiva. André, a pergunta ela é maravilhosa, ela é maravilhosamente complexa. Porque a gente vai entrar em algo que se chama estratégia de política monetária. Porque uma coisa é o seguinte, nós podemos levar a inflação para a meta sob diversas estratégias. Ao invés de conduzir aqui a Selic gradativamente, como nós estamos vendo aqui na linha amarela, né?
ela vai subindo reunião a reunião, ou vai cortando 25, 50 pontos, e vai para cima e vai para baixo, gradativamente. Por que a gente não joga no 20? Dá uma paulada seca aqui e volta depois para o 7 e depois vai. Porque existe na literatura a perspectiva de que a política monetária não pode gerar solavancos na economia. Então, isso aí é só para exemplificar a estratégia. Nesse momento aqui, o Banco Central ele adotou a estratégia, ou pelo menos sinalizou para tal, né? Isso é uma outra coisa, a estratégia de higher for longer. Ao invés de fazer um pico na montanha, eles vão fazer um platô, uma chapada. E aí, para que o pico tenha o mesmo efeito da chapada, a chapada tem que ser mais longa do que a volta do pico. Então é isso. No final das contas, a gente está falando de esse diferencial aqui, ó, essa parte branca que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o hiato de juro, tá? Que é exatamente aonde a gente consegue falar, olha, a política monetária está restritiva ou estimulativa, então não é o 15%. 15% é uma taxa obscena. Vocês têm razão. Só que 15% na Argentina há pouco tempo atrás era estimulativo. Por quê? Por conta desse juro neutro, por conta das instituições por trás. Se o juro neutro é maior do que 15, 15 é estimulativo. Aqui no Brasil, o nosso juro neutro, que é o tido como aquele que não acelera nem desacelera, ele está estimado ali ao redor de 9, 10%. Então, 15 já é restritivo. Então, beleza. Essa área aqui, ó, ela tem que ser suficientemente grande, seja na estratégia A, de pico, ou seja na estratégia B, de platô, para que haja a convergência da inflação para a meta. Só que, aí agora eu vou entrar na pergunta do André, e por isso eu precisava fazer esse preâmbulo, porque ela é de fato complexa. Só que há um dilema filosófico aqui que aponta para a gente que essa desancoragem para prazos que fogem ao horizonte relevante, então esse achurado aqui, essa transparência quadrada, é aonde essa decisão de política monetária vai afetar. Então, repare, ó, eu vou decidir aqui em julho a política monetária para afetar majoritariamente o final de 2026 e início de 27. Então, esse é um intervalo que o Banco Central está mirando. Em tese, se ele está mirando aqui e a política monetária é efetiva, essas expectativas aqui deveriam estar no 3. Dilema pesadíssimo. Então, por que essas expectativas não estão no 3? É porque o Banco Central não vai fazer o que ele deveria? Uma parte é. É porque o fiscal não faz, não tem a sua atribuição bem cumprida? Uma parte é. É porque não se sabe como é que vai ser a eleição em 2026? Uma parte é. É porque nós não sabemos como é que o mundo vai estar e tudo isso gera essa simetria. Mas aí a pergunta, vou entrando mais um pouco, a questão filosófica aqui é: se eu mexer nos juros, como é que vai mexer a inflação, ou pelo menos vai mexer a eleição de 2026? Muito pouco. Se eu mexer nos juros aqui, vai nascer mais soja? Vai ter mais carne? Não. Se eu mexer nos juros aqui, nós vamos reestabelecer a confiança associada ao fiscal? Não. Aliás, pelo contrário. Então, você está dizendo para mim, Héctor, que uma parte relevante dessa desancoragem que a gente está vendo está associada a condições que a Selic não tem potência? É exatamente isso que eu estou falando. A lógica é, então a Selic não precisa se mexer. Errado. É por isso que eu falei que é uma questão filosófica, porque o Banco Central ele tem uma atribuição.
E a atribuição aqui no Brasil é o regime de metas de inflação. Então, ele tem que fazer o que for necessário para ancorar isso. Ah, então, como é que ele vai fazer? Ele teria que subir muito mais os juros aqui? Ele teria que subir muito mais os juros. Mas ele ia gerar um trauma na atividade econômica. Exatamente, esse é o caminho que vai percorrer, através do trauma na atividade econômica. Mas tudo isso para poder ancorar a expectativa de as inflações, exatamente por isso. E eu diria mais, se puder promover um undershooting, que é romper a barreira da meta aqui para baixo, para que isso se transmita para o futuro onde não se tem confiança no Brasil, deveria ser feito. Por que você está falando isso? Porque esse aqui é o explícito, esse aqui é o implícito. O explícito a gente sente, perdi meu emprego, pô, terrível, avassalador, perdi meu emprego. Inflação está subindo a 5, 6, 7, 8, 9, 10%. Ele é implícito. O dinheiro ele vai se esvaindo da mão de todo mundo, principalmente do mais pobre, de maneira sem que você tenha uma atribuição, sem que você sinta a capacidade de combater. Você não consegue ser combativo a isso. A inflação você vai tentar buscar, assim, a gente está falando aqui num fórum de pessoas, vamos colocar, mais abastadas. Então, o André, o Henrique, o Marcelo, eles vão ali fazer uma trava de inflação, pegar um título que vai me remunerar a inflação, e eu vou fugir aqui, isso aqui eu estou protegido, estou safe. Só que a grande parte da população, e ali a massa, né, que está associada aqui, cujo salário, cuja remuneração, cujo benefício está associado ao consumo autônomo, consumo de sobrevivência, ele não consegue se proteger porque ele não tem excedente para se proteger. E isso aqui machuca o mais pobre de maneira avassaladora. Isso aqui, a inflação, ela gera distanciamentos, abismos sociais, concentração de riqueza de maneira avassaladora. É por isso que o Brasil tem um regime de meta de inflação. Lá nos Estados Unidos, o mandato é dual. Olha, vamos maximizar o emprego e vamos ter um regime de meta de inflação e tem uma banda. Aqui no Brasil, nós temos dragão da inflação. Ele está acorrentado. A indexação aqui no Brasil é grande. O poder de defesa do brasileiro é mínimo. Seja em termos educacionais, e aí entra a frente da FNP. Vamos lá, gente, estudar, por quê? É a saída. Vamos sair, vamos se proteger. Vocês têm que aprender. Mas eu não tenho recurso. O que você conseguir, você consegue fazer um investimento, fazer uma alocação, você consegue ter um conhecimento. Através do conhecimento, você consegue, pelo menos, alternativas ou vislumbrar objetivos para que isso se torne uma alternativa. Mas tem muita gente que não consegue. Um beneficiário de um Bolsa Família, um beneficiário, qualquer programa social que visa a sobrevivência das pessoas, é sobrevivência. O que o cara vai pagar com R$600? Ele vai pagar a comida dele, se ele tiver uma habitação, uma higiene, tem lazer, putz, esquece, R$600, lazer aqui, Brasil, só o que está dentro contemplado no imposto, um parque, alguma coisa. E o transporte, porque ele deve morar numa periferia para ir até o centro. Então, assim, repare, é sobrevivência mesmo. Então, o grande vilão do Brasil é a inflação. Por isso que a questão filosófica de que o Banco Central ele não pode brincar com isso aqui é tão relevante. Por isso que precisa ter um Banco Central construído com credibilidade e fazendo o que for necessário, e até mais no caso, né, para que a inflação vá para a meta. Mas o fiscal não vai ajudar. Não interessa. Qual que é a sua ferramenta? Sua ferramenta é a Selic. Você tem que cumprir exatamente o que for necessário, porque a sua meta não é de Selic baixa, sua meta é de inflação. Mas e o PIB? Sua meta é de inflação.
Aqui no Brasil, o PIB, como vocês podem ver, ele é subordinado à inflação. Ele não é par e passo. Ele é o caminho no qual a Selic vai segurar a inflação. Então, se eu quero segurar a inflação, eu tenho que derrubar o PIB. Isso aí exige uma maturidade. Político não tem. O político não tem. O político vai ver aqui, ó, o explícito. Ele vai ver o emprego. Não podemos, o emprego. E aí o que eles fazem? Eles fazem isso aqui, ó. Então repare uma coisa. Tem uma coisa que está velada aqui que o André Lauria ele antecipou o punch dessa apresentação, que é isso aqui, ó. Confiança. O Brasil ele precisa ter a confiança. Nós temos essa relação aqui, esse triunvirato, essa referência circular, mas o que está por trás aqui, essa nuvem espessa, é uma nuvem de confiança. E aí, confiança em tudo, tá? Não só a confiança empresarial, é claro que é muito relevante, é o que a gente conhece, é o que tem índice, eu vou exibir a posteriori. Então, confiança empresarial, confiança do construtor, confiança do consumidor, essa confiança é legal. Mas aqui também tem confiança institucional. Quando a gente fala institucional, Douglas North, lá atrás, ele descreve a instituição, a macro-instituição, além do que a gente conhece de INSS, de uma instituição física. Não. A instituição vai na cultura, vai nos costumes, vai nos hábitos. Essa instituição. E a gente está falando aqui de uma instituição brasileira, e aqui eu vou jogar um monte de coisa aqui dentro, e aí vocês vão falar, pô, mas Ettore, você está advogando contra Alexandre de Moraes. Primeiro que eu não sou louco, não quero ser preso. Mas a segunda coisa que eu quero falar do Alexandre de Moraes e do STF como um todo é a respeito da segurança jurídica. Tá? Não é sobre o que ele está fazendo. Eu quero falar que, bem ou mal, se você é a favor do Alexandre de Moraes, se você é contra o Alexandre de Moraes, para mim não interessa nesse momento. No termo confiança institucional, é uma reversão de um entendimento da lei que modifica, inclusive, o passado. Temos um problema, uma volatilidade institucional. Ué, como é que eu vou saber? Eu sou um investidor. Como é que eu vou ter confiança num país no qual o poder judiciário interfere no IOF, por exemplo, e dá um ganho de causa para o executivo? Eu não estou julgando valores aqui, tá, gente? Eu não estou falando que, olha, ele fez o que tinha que ser feito ou que ele não tinha. Eu tenho uma opinião, evidentemente, a respeito disso. Mas não é esse o ponto. O ponto é o juiz, de maneira monocrática, ele pode alterar a institucionalidade do país no que toca o imposto, o IOF. Então, e inclusive retroativamente, foi a decisão dele, depois de um bafafá e não deu certo. Não foi para frente, ele voltou atrás. Então, repare, o chat tem uma pergunta, apareceu ali, é isso? Pulou um negócio aqui para mim? Tem uma pergunta lá atrás do Tá, Fábio. eu vou... Ele pergunta se as taxas de financiamento subsidiadas abaixo da Selic têm impacto relevante nesse debate. Muito. Tá, mas eu vou retomar aqui esse raciocínio de institucionalidade. Então, a gente está falando de a política as decisões do judiciário afetando a confiança. Mas não é só isso, a gente usualmente projeta. Mas a gente está falando de alguém que comprou a carteira de motorista. É uma cultura. O jeitinho brasileiro, ele afeta a confiança. Não é uma coisa... mas olha só esse judiciário, olha só... É uma coisa que está intrínseca na nossa cultura. Eu falo que o Brasil vai dar certo quando você chegar numa autoescola e perguntar qual é o esquema. O cara fala, não tem esquema, passa na prova e tira sua carteira. Fala, Brasil, mas a gente, autoescola, a gente chega, não, fala com o Otávio ali no fundo que ele tem um negócio para você. É esse negócio do Brasil. A gente reclama do poder executivo, e com razão, tá? Então, assim, não é que
o fato da gente ter um quê de hipocrisia quer dizer que a gente perdeu a razão. Ah, o executivo não podia fazer isso, você tem razão. Mas você também não podia fazer isso. Então, o Héctor tomou a multa e ele quer falar com alguém. Será que não tem um cara lá no Detran que me... Então, assim, nós estamos falando, essa é institucionalidade brasileira, que vem um alemão, um japonês, um caso verídico aqui, tá? Veio uma comitiva, eu tenho um amigo que é juiz, ele disse, veio uma comitiva de juízes japoneses fazer um fórum aqui, Brasil-Japão, juízes federais, todos eles e tudo mais, e eles estavam discutindo como é que funciona a execução de pena. E os juízes japoneses, eles não entendiam como era possível o judiciário condenar e a pessoa não pagar. Eles simplesmente não entendiam. Como é que a pessoa não pagou? Ela não foi executada. Como é que isso acontece? Isso é coisa do Brasil. Aí um japonês, ele vem entender isso aqui, ele fica feliz porque ganhou uma causa, ele não sabe que tem inadimplência de causa. O governo tem inadimplência de causa. Como é que você explica adiamento de pagamento de precatório? Então, assim, repare, é tudo. E tudo isso vai bater aqui. Tá? Então, essa confiança, ela é o que está por trás de tudo aqui e que faz com que a gente não consiga uma reancoragem das expectativas de inflação, faz com que o juro fique maior, e aí, encerrando, imagino a pergunta do André, fique maior do que eu deveria, mesmo sem ter tamanha potência, e faz com que o PIB, subordinado a isso, derrube. Eu vou ter um capítulo especial para falar do PIB, tá? Os economistas erraram o PIB, o nosso presidente, ele faz questão de... eu sinto o ataque pessoal quando ele fala que os economistas erraram o PIB, né? Fala, presidente, não faz isso comigo, eu não quero expor aí a irracionalidade por trás desse teu argumento, mas hoje eu vou ter que fazer. O ponto aí do Fábio, as taxas de financiamento subsidiadas abaixo da Selic têm impacto relevante? Muito. Confiança. Problemas institucionais. Qual que é o problema disso? Você reduz a potência da política monetária. Então, vamos pegar aqui o BNDES, que é o caso mais emblemático. A taxa de juros sobe, o empresário ele tem que repensar a decisão de investimento dele. Por quê? Qual que é a taxa interna de retorno do meu negócio? É 12%. Pô, eu vou tomar empréstimo a 15%. Aliás, quem consegue tomar empréstimo a 15%? Né? Eu não vou tomar empréstimo a 20%. Eu estou para trás em 8%. Seco. Não viabiliza. A minha taxa de corte de investimento é altíssima. Não. O BNDES ele tem uma taxa para você a 7%. É? Bom, então aí dá para eu tomar lá no BNDES. Mas e se a Selic subir mais? Não, ela é insensível à Selic. Então, um investimento, uma taxa interna que não sobreviveria na economia naturalmente, ele é viabilizado. Né? Isso lá nos Estados Unidos são os zombies. São empresas zumbis que foram viabilizadas por uma taxa de juros subsidiada. E isso é terrível para a política monetária. Porque o Banco Central está querendo, ele precisa, né? Ele tem uma atribuição, é um regime, ele tem que ser rigoroso. Então ele vai subir os juros para fazer com que a atividade desacelere. A atividade não desacelera. Falou, mas eu subi os juros? Tem algum canal que está entupido? Não, tem canal que não está passando. Por quê? Porque tem empresário pegando taxa mais baixa. E não é culpa do empresário, não. Vamos falar aqui que o empresário é quem toma o risco, o objetivo dele é minimizar o custo. Mas tem um BNDES a 5%? Eu vou no BNDES a 5%.
e eu vou fazer a minha maximização de lucro. Perfeito. Raciocínio evidentemente lógico, perfeito, agentes racionais de acordo com a economia. O BNDES não pode fazer isso. É esse o ponto. Por isso que afeta fortemente essa relação. E aí faz o quê? Quem paga essa conta? Quem não tem taxa subsidiada. A lógica ela é cruel. O negócio de não existe almoço grátis é cruel. A realidade ela se impõe, ela é cruel. Por quê? Porque o Banco Central está olhando, não está batendo no PIB, não vai bater na inflação. Ele sobe mais os juros. Quem está exposto a esses juros e não tem taxa subsidiada cai ainda mais, e a hora que cai ainda mais, você vai ver a inflação reduzir. Então, a classe dos beneficiados e a dos não beneficiados, essa é a verdadeira luta de classes, né, do Marx. Quem tem uma boquinha e quem não tem. Quem não tem vai pagar essa conta. Não tenha dúvida. Se você tiver uma política de desenvolvimento nacional com campeões nacionais, você vai dar taxa de juros de 1% para a JBS, você não vai estar ajudando a população, você vai estar matando. Porque você vai concentrar riqueza na JBS maravilhosa na sua atribuição de maximizar o lucro minimizando o custo. Maravilhosa. A regra do jogo... mas olha, o seu Wesley, não sei o que, ele tem conexões em Brasília, eu não vou entrar nesse mérito. A empresa, que é feita por André, Henrico, Marcelo, Ettore, fez a sua atribuição, tá? Não é o Wesley e Joesley, não. Então, maximizou o lucro, maximizou nas condições que estavam postas, ok? Sem casos americanos, né, que eles erraram a continha nos 40 bilhões, que também afeta a confiança, tá? Mas, enfim, isso é só um caso de fraude, né? Que não vou nem falar fraude, eu acho que eu posso ser preso por isso, mas um caso de equívoco gigantesco. Afeta a confiança. Como é que isso é auditado e passa? Como é que 40 bilhões passa? Eu não sei. Eu sou alemão, eu falo assim, teve um problema de auditoria lá, foi pro erros, conta de... Quanto que deu? 1.200? Não, 40 bilhões. Eu falo, eu não vou para esse lugar que erram a conta em 40 bilhões. E a hora que o gringo, ele não é o beneficiado, ele não tem um benefício de colher uma taxa subsidiada, ele fala assim, sou eu que estou pagando. Eu não vou para esse país. Tá vendo o problema de confiança, a institucionalidade? A gente tem um Brasil paralelo, inclusive a política do BNDES de taxa subsidiada, não coincidentemente, se chama parafiscal, que é um expansionismo, é um fiscal paralelo, é o parafiscal, é o auxiliar do fiscal, é um outro mecanismo de braço do fiscal que vai impulsionar a economia. Então, Fábio, excelente tua pergunta. É exatamente isso. Tem impacto muito relevante. Quando do governo da Dilma em 2013, nós tínhamos o BNDES ocupando, era 2% do PIB. Ali, a política monetária era assim, a potência de 50%. Depois que teve o processo de, olha, primeiro tivemos uma crise gigantesca, 2015, 2016, isso já fez um mecanismo de correção. Depois o Michel Temer ele alterou essa política parafiscal, porque isso precisa estar sujeito às leis, porque o recurso, o funding do BNDES não é dele mesmo, né? É 28% do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que vai para lá para ele fazer a alocação, e o FAT ele é imposto coletado, né? Então, assim, é um parafiscal mesmo, é um outro fiscal, um outro mecanismo de gasto fiscal. Então, tudo isso acaba afetando. Quando na época de 2013
a gente tinha metade da potência da política monetária, depois o Michel Temer fez esse processo de, olha, encolhimento, o Banco Nacional de Desenvolvimento não pode fazer financiamento de capital de giro, né? Porque o que se desenvolve com capital de giro? Né? Qual que é o desenvolvimento nacional com capital de giro? Você não está fazendo financiamento de maquinário, de bens duráveis, de longo prazo. A hora que você está fazendo capital de giro, você está fazendo um 365, ou até um pouquinho mais, mas no 2 anos ali é capital de giro. Você está competindo com quem? Com o Santander, aqui no curto prazo, com taxa subsidiada. Então, as coisas elas estavam um pouco distorcidas e se restabeleceu, foi diminuindo ali no Montezan do Bolsonaro, mas agora voltou um pouco, tá? As consultas voltaram, o dispêndio, a aplicação voltou, isso volta a diminuir a potência da política monetária, tá, Fábio? E aí, Fábio Acho tá que a falando, pergunta era mais nesse sentido até. Se essa diferença esse gap de taxas subsidiadas versus Selic, ele estava, se a gente tem como acompanhar isso, a gente sabe se ele está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo, tirando esse poder da política monetária, da política fiscal. Tem como acompanhar, e inclusive é parâmetro de monitoramento intenso, porque quanto maior o BNDES, é que ainda bem que hoje as taxas subsidiadas foram deixadas num capítulo atrás, ainda que o Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, busque alguns projetos para promover esse subsídio de taxa junto ao Congresso, ainda não está fazendo, tá? Então, ele só está competindo, e aí competindo, tudo bem, não é a função do Banco Nacional de Desenvolvimento que pega dinheiro de graça, né? Não está competindo com a eficiência de um Santander, um Itaú, um Bradesco, um Safra, um desses gigantes que faz captação a mercado, e isso gera ineficiência de alocação, ok, mas ainda assim é menos pior do que um período que a gente viveu há pouco tempo atrás e que dá para olhar, sim, esse diferencial de taxa. Tá? E isso afeta a potência da política monetária? Absolutamente sim. Perfeito, obrigado. Imagina, voltando aqui. Então, ó o BNDES aqui de trás. Ó a névoa. Eu parei de falar tem 20 minutos de Selic, IPCA e ato do produto, e eu estou falando só de coisas que afetam a confiança. A gente já foi em judiciário, já foi em BNDES, já foi em autoescola, falando dessa névoa, dessa nuvem que orbita por trás aqui do Brasil. Eu disse que a gente ia ficar bastante tempo nesse slide, e a gente ainda nem falou de ato do produto. Mas, esse slide anterior, ele falava de nível, né? Voltando. Ele falava de nível. E aqui eu fiz de propósito, que eu falei, ó, juro, crescimento e inflação, eles estão aqui no nível. Só que a lógica deles é de hiato. Por quê? Porque o hiato dos juros, ele vai ser determinado olhando o desvio inflacionário que vai afetar o hiato do produto. Tá? Então, eu vou determinar um hiato de juros para fazer um hiato do produto para convergir o desvio inflacionário. Então, a gente adicionou 3 variáveis, uma só observada e 2 não observáveis aqui, e isso dificulta bastante a nossa lógica econômica, tá? Por que o observável? A meta é 3, observável. Então, desvio de inflação para a meta é observável. Quanto que estão as expectativas? No Banco Central para meio de 2026 está 3,8. Legal, tem 80 pontos de diferencial. Agora, e aqui? O que são essas duas áreas cinzas aqui? O que eu fiz aqui de hiato do produto? O que tem por detrás? Porque eu tenho o PIB, a perspectiva de PIB é da desaceleração, e o que está por detrás aqui? São variáveis não observáveis. Aqui eu tenho, no cinza claro, a expectativa de inflação, esse é observável. Mas eu tenho juro neutro. O que é juro neutro? É aquele juro que nem acelera e nem desacelera
a economia. Ela é uma variável não observável. A gente tem que estimar milhares de métodos de estimativas, o Banco Central no mundo todo, para estimar qual que é esse juro neutro. Uma parte relevante das estimativas olha para o desvio e fala assim, bom, se 15 de juro não está conseguindo convergir a inflação para a meta, significa que o nosso juro neutro é mais alto. Só que isso é uma inversão de causalidade, tá, gente? O juro neutro ele tem que ser obtido de maneira autônoma, tá? Então, independentemente do método que você vai fazer, você vai obter ele de maneira autônoma para que esse diferencial se correlacione com esse diferencial aqui através desse diferencial. Então, hiato de juro, ele vai ser determinado pelo hiato de inflação e vai determinar aqui. Então vamos lá, ó, setinha aqui para gente, ó. O hiato de juros, a expectativa de inflação no horizonte relevante vai determinar o hiato de juros. E isso vai determinar o hiato do produto que vai bater na inflação. Então, ó a referência circular que eu falei para vocês. E o que diferencia o horizonte. A reunião de julho do Copom vai determinar o hiato do produto do final desse ano, início do ano que vem, que vai bater na inflação do final de 26. Só não dá referência circular porque não é um círculo é helicoidal. Porque o tempo vem correndo aqui no meio. Tá? Então, hoje, 6 meses a 1 ano PIB, 15 a 18 meses inflação. Beleza? Então, temos um movimento helicoidal. E aí, isso vai subindo. Então as expectativas de 19 meses à frente vão causar a próxima reunião do Copom de setembro, que vai causar o PIB, e aí a gente vai subindo assim e vai olhando essa hélice, né? Esse movimento esse DNA econômico crescendo num movimento espiral aí, tá? Acho que eu falei tudo desse slide. E aí a gente vai adicionar agora a confiança. E é o grande problema. E vai ajudar a explicar pra caramba aqui essa desancoragem das expectativas de inflação. Por que vai ajudar pra caramba? Porque os índices de confiança, eles não estão nada bons. Nós temos, esse aqui é o último mês, né? Mas já desde meados de 24, temos um processo de desgaste aqui da confiança empresarial. A confiança aqui da GV embaixo FEComércio, tá? A confiança aqui do consumidor da GV também mudou de patamar na virada de 24 para 25. Nós temos a construção caindo pra caramba desde meados de 24. Na FEComércio, a do consumidor, elas não são pareáveis, tá? Elas têm alguma correlação, mas são métodos distintos, não pareáveis. A do consumidor não para de cair desde 2023. Isso aqui é explicado em grande parte pela inflação. A expectativa, né, do consumidor, o futuro vai ser ruim. A confiança do consumidor também mudou de patamar, ainda que na ponta esteja marginalmente mais salutar. E aqui a gente tem das condições atuais. Isso aqui é a inflação pura. A inflação aqui, ela estava rodando em patamares elevados. Nós tivemos uma devolução da inflação nesse trimestre. E isso fez com que a gente tivesse uma pontinha para cima. Então, as condições, a percepção das condições atuais vistas pelo consumidor avançou na margem para que a gente pudesse ver isso daqui. E isso é outra coisa que o político de Brasília não entende. Ele não entende que isso aqui, esse slide aqui, a confiança dele não é por conta disso aqui, é por conta disso aqui, A expectativa de inflação é que machuca o consumidor e aí, consequentemente, faz essa atribuição ao governo. Essa
desaprovação do governo. Então, o IPCA pressionado, um IPCA que roda no 12 meses ali em 5%, alimentação no domicílio a 8%. Repare, alimentação no domicílio é sobrevivência. O IPCA em si, ele tem algumas outras coisas. Tem, por exemplo, passagem aérea, tem hospedagem, coisa que o paupérrimo não tem acesso. Agora, a alimentação é do que ganha um salário mínimo e do que ganha 40%. Rodando a 8%, não tem aprovação que segure. Só que o que o governo faz? Ele gasta mais, por quê? Porque ele está olhando para cá, ó. Ele quer que o PIB não desacelere. Só que o PIB desacelerar era uma das funções que ia fazer com que a inflação recuasse para a meta. Então, repare que a gente tem um tripé aqui, um triunvirato. Isso aqui não é tripé não, tá? Porque se eu falo tripé, as pessoas vão confundir com tripé macroeconômico. Isso aqui não tem nada a ver com tripé macro. Isso aqui é um triunvirato de causalidade entre essas variáveis. E o político, ele quer operar nessa daqui. Só que, na verdade, quem causa o desgaste é essa aqui. Mas, enfim, vamos lá. E a confiança? Vai se reduzindo. Isso aqui é Brasil, tá? Não estou nem falando de gringo. A confiança se reduz e aí a gente volta aqui para expectativa de inflação. Ué, mas como é que está a inflação agora? Eu falei para vocês. A confiança está associada à inflação. A inflação está associada à avaliação do governo, que está associada à confiança também. Como é que está a inflação corrente? Nós temos uma meta de 3%, a inflação corrente está aqui, ó, 5,25%. 5,25% é pouco. Então, porque o nosso querido ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele tem o hábito de falar, para o padrão brasileiro, 5,25% é pouco. O problema não é o 5,25. Um dos problemas é o 5,25. Por quê? Porque 5,25, além de ser uma inflação pressionada, que não corrige o salário mínimo. Então, o salário mínimo ele tá com preço de janeiro. A gente está a 5,25 aqui, ele já está tomando um para trás de pelo menos 2,5%, 3%. O salário mínimo. Deixa eu explicar melhor esse raciocínio. O salário mínimo ele foi corrigido em janeiro com a inflação de 2024. Beleza? Beleza. De lá para cá, a inflação de alimentos subiu 3%, 4%. Que significa que o salário dele, que está parado lá em janeiro, perdeu de 3% a 4% de poder de compra. E isso é cruel do sentido de a percepção da pessoa é na boca do caixa. Eu compro 4 litros de leite no meu, vamos supor, meu dinheiro dá para comprar 4 litros de leite e eu todo mês eu vou lá comprar 4 litros de leite. Ele chega com o mesmo salário dele e fala, queria 4 litros de leite, fala, esse dinheiro não dá. Mas eu preciso de 4 litros de leite para sobreviver, pô. Mas esse dinheiro não dá, o preço subiu. Esse choque seco causa uma desaprovação do governo. Esse governo está roubando, esse governo é qualquer coisa. É uma projeção que é natural, tá? O segundo componente é a das expectativas. Por quê? 5,25 é normal para o Brasil? Mas se a gente olhar o padrão histórico, 5,25 comparado com outros momentos, é até baixo. A gente já teve 10, a gente já teve 8, 7, isso depois do plano real, tá? Já tivemos 6 por um bom tempo, várias vezes, vários episódios, 5,25 não é? Só que a meta de inflação reduziu. E aí, a confiança do empresário para essa meta vai lá para baixo. O que o empresário faz? Se antecipa. O pessoal que tem um pouquinho de cabelo branco aí, ele vai lembrar como é que era no processo de hiperinflação. Ele se antecipa. E o que acontece? Profecia autorrealizável. O agente antecipa uma inflação futura e a inflação corrente fica maior. Por quê?
Ó, o Banco Central disse que vai cumprir o 3% de inflação. Ah, não vai mesmo. Vou botar aqui 6, aqui nos meus preços, para que eu já não tenha surpresa. Porque se eu coloco 3, eu tomo para trás na minha taxa. Eu tinha aqui uma taxa de um retorno esperado aqui de 10%. Se eu tomar 3%, eu vou ficar com 7%. Aí não vai viabilizar o meu negócio. Ah, então tá bom. Então você já vai por 6 já. O que acontece com a inflação corrente? Pum, 6. Expectativa, confiança. Não há confiança na institucionalidade. O Brasil vai cumprir a sua atribuição. Segundo problema, quando a gente está posicionado aqui, ó, com esse gap, a gente fica exposto a choque. O regime de metas de inflação, ele é 3% e tem uma banda, certo? Tem uma banda. Tem. Para quê? Para absorção de choques inesperados. A gente não... O brasileiro, qual que é a potência do brasileiro na guerra do Iraque? É 0. Na guerra da Ucrânia, 0. Então vem um choque externo que causa uma elevação de preços. Nós temos uma banda para acomodar. E o Banco Central não precisa nem escrever cartinha. São 150 pontos que ele pode falar assim, ó, gente, isso aqui veio lá da Rússia, a gente não estava esperando. Veio do Japão, veio de outro país. Não é nosso. Não adianta a gente subir o juro, não vai ter potência. O que a gente vai fazer é controlar o efeito secundário. Não vai deixar ele permear na economia. A gente vai tentar matar a indexação aqui com os juros para que esse choque não se permeie na economia. A hora que eu me posiciono no 5,25, vem o choque externo, joga para 8. Não tem controle. Não tem controle. Porque você não vai conseguir controlar. Você está posicionado acima. Você não vai conseguir fazer o esforço. Porque você não vai fazer o esforço do 5,25 para o 8. Você tem que fazer do 3 para o 8. É muito grande o esforço. Não vai fazer. Ah, não vai fazer? Não. Eu já não acredito que o Banco Central vai cumprir a sua atribuição de inflação. O que eu faço? Eu antecipo a expectativa futura. Se ele está falando que é 5, eu ponho 10. Se ele fala que é 10, eu ponho 20. Seco. Gente, o raciocínio do agente para determinar as suas expectativas, eu lembro de uma época, 92, 93, que tinha reajuste de combustível. O cara botava o dobro. Era 2x combustível. Não era inflação. O combustível subia 10. Não, mas a inflação tá 5. No caso, estava 150, tá? Mas o cara botava o dobro do combustível. Por quê? Porque o combustível entrava direto na cadeia dele. O lojista, ele usava o combustível para transportar tudo. Para entregar, para receber. Estava dentro. Então ele já botava... Quanto é o preço? Quanto deu o combustível? 10%. Bota 20%. Deu 200%. Foi 400%. Espiral inflacionária. Então, esse é o grande problema da gente estar numa inflação descontrolada. Mas se vocês repararem, descontrolada para os padrões de meta, tá, gente? Só para, de fato, 5% frente a um histórico no qual a gente observou em 2022, 12%, não é nada, né? Mas, frente à meta, é muita coisa. Mas se vocês repararem, ela deu uma acomodada. E vou dizer para vocês, ela tem uma expectativa de cair na margem. Olhando aqui a abertura, separamos em componentes mais voláteis e componentes mais cíclicos. Olha quem está devolvendo, se não é alimentação no domicílio. Então, a alimentação no domicílio gerou um avanço na expectativa de inflação e na inflação corrente. E agora ela está devolvendo. Está devolvendo, está 6,23 a inflação, tá. Agora, qual a potência da política monetária sobre a inflação? Eu não vou falar 0, porque eu vou ser muito rigoroso. Uma vez um economista inteligente me falou que os economistas não falam que é 0 de chance. Eles falam que é 5%. Então, a chance da política monetária afetar o alimento é de 5%. Tá, meus amigos? Olha onde a política monetária deveria afetar. Serviços e industriais. Ainda não bateu. Industriais bateu um pouquinho na margem, né? Mesmo com o câmbio pressionado,
bateu um pouquinho na margem, mas os serviços seguem galopante aqui para cima. A expectativa é que no segundo semestre isso venha a bater com maior impacto por conta desse ato do produto já, desse ato da Selic já no seu patamar, no seu high, há algum tempo. Tá? E isso vai fazer uma desaceleração na atividade. Consequentemente, a gente vai ver serviços industriais caírem de maneira mais sistemática. Tá bom? Vamos falar de expectativa de inflação? Eu já falei, já antecipei bastante desse debate, mas é muito relevante isso aqui. Isso aqui vai construir para a gente o raciocínio final da estratégia de investimento. Tá? O que é isso aqui? Expectativas do Boletim Focus, ok? E o que nós temos? Os horizontes 25, 26, 27, 28 e 29. Se vocês repararem, nenhum deles está a 3%. Nem mesmo para aqueles que estão além do horizonte relevante. Então, o horizonte relevante da política monetária é no final ali de 26, certo? Então, beleza. É essa aqui. A mediana do Focus está em 4,5. Tá? Então, essa restrição de juros não é suficiente? Não, não é. E para depois? Para depois, os economistas eles projetam o quê? Olha, o juro vai conseguir fazer o efeito, nós não teremos choques externos, tudo mais constante, né? O antigo ceteris paribus. A gente vai ter a convergência da inflação para a meta. Não, não. Aqui, ó, 27, 28 e 29, onde estão? 4, 3,6, 3,5%. Ué, mas tem 50 pontos aqui, já foi 100, hein? Como é que isso aqui é determinado? O do horizonte relevante eu sei. Eu vou lá, regra de Taylor vai determinar para mim a Selic, curva de Phillips, vai determinar para mim a inflação. Como é que eu faço isso aqui, ó? 2027, 28 e 29 é confiança pura. Olha que pesada essa frase. Economistas não gostam de ser tão incisivos porque eles são facilmente falseados, né? Basta que uma pessoa diga o contrário que ele já seria falseado, né? Mas 27, 28 e 29 é confiança pura. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns amigos que fazem inflação no mercado e perguntei para eles qual seria a desancoragem que eles adotariam. A gente fez ali um Tree Equation Model, aqui na ativa, mas eu perguntei para eles como é que vocês fazem isso aqui, ó. Como é que vocês estão fazendo determinando que é 50 pontos e não 100 ou 25 para horizontes mais dilatados, que vão além da política monetária? Quer saber? Vocês querem saber como é que foi determinada essa confiança? É triste, hein? Educated guess. Eles determinaram isso de maneira discricionária. Ou seja, eu simplesmente não confio. E eu até já disse isso no Banco Central. Eu falei para eles, gente, tá tocando, só um segundo, me desculpa, tá tocando aqui um interfone, minha mulher saiu. Dá um segundinho para mim, um segundo mesmo. Prometo. Vai lá, vai lá. Marcelo, fantástico, hein? Só para dar um recado aí para a turma de FP&A, uma parte do processo todo é isso aí,
para a gente saber onde é que está sentado em cima. Opa, estou de volta, me desculpem. Rapidamente, vamos lá. Eu estava aqui nas expectativas de inflação que foram determinadas de maneira discricionárias, o que significa que eu já falei, inclusive, para o Banco Central, que isso daqui não é determinado em termos quantitativos, e sim determinado em termos qualitativos e de maneira binária. O que significa isso? Significa que simplesmente os agentes, eles não acreditam que o Banco Central vai fazer o que for necessário para convergir a meta de inflação. Pelo menos não esse. E aí, isso aqui não é 25, 75, 100 pontos de desvio inflacionário. Isso aqui não vai cumprir a atribuição. O valor em si, ele não precisa nem ser combatido, porque não é com modelo, é através de confiança. Por isso que aquele debate de meta de inflação, a meta de inflação para o Brasil a 3 é muito baixa? Eu não acho. Também podia ser 2, podia ser 3,5, podia ser 4. Por quê? Porque um banco central que ele tem credibilidade e que há confiança na instituição Banco Central e na atribuição do regime de metas de inflação, você pode colocar a 1, porque os agentes eles vão falar, ok, na escolha binária é 0, vocês vão cumprir. Ou seja, eu não vou dar nenhum desvio. Eles colocam a 1 e falam, não, o país é sério. O país, o quê? Vai cumprir. Todas as expectativas, elas ancoram sistematicamente. Por isso que, não coincidentemente, e aí eu vou ter que envolver um pouquinho de política e eu não vou tentar não trazer nenhum juízo de valor aqui, tá, meus amigos? Não coincidentemente, quando há uma vitória em 22, final de 22, do PT, que iria modificar o Banco Central, você tem a desancoragem. Ah, mas era pior e voltou a melhorar? Aqui se falava em uma meta mais elevada formalmente. Aí voltou para 50, não vai ser, a meta vai ser a mesma. Tá bom, voltou. Mas o binário ainda está falando, o Banco Central não vai fazer. Se agravou, né? Aqui tem um pouquinho de fiscal, tem um pouquinho de inflação corrente mais elevada e tudo mais, que vai permeando horizontes mais dilatados, mas no final das contas é a instituição, é a confiança de que o Brasil vai cumprir a sua atribuição no regime de metas de inflação. Não vai. Mas aqui está uma primeira um primeiro cheiro do nosso punch final. Do mesmo jeito que foi, e nós temos o chute educado, falado pelo Marcelo, se tiver o reestabelecimento da confiança, nós teremos a reancoragem instantânea das expectativas de inflação. Então, o que eu tô... É pesado o que eu estou falando, tem um componente político, eu não consigo, não dá para fugir disso, porque se foi no componente político, ele volta no componente político.
não quer dizer que esse agente político que está aqui, ele não consiga reestabelecer a confiança para o futuro, tá? O que o Lula teria que fazer para reestabelecer a confiança? Ele teria que não ser ele. Ele teria que abandonar algumas premissas que ele tem e gerar, de fato, uma confiança institucional muito severa para que houvesse a reancoragem das expectativas de inflação. Só que minha avó dizia que confiança é que nem construir muro. Para destruir, você precisa de uma marretada, uma de 10 na base, ela cai. Agora, para construir um muro, meu amigo, alinhado, retinho, tijolo em cima de tijolo, é ciência pura. Enfim, então, assim, um primeiro cheiro da conclusão final de estratégia eu trago aqui nesse slide. Dá para se reestabelecer confiança, reancorar as expectativas sem subir o juro em 1%, em 0,01 ponto. Você consegue reestabelecer grande parte dessa confiança aqui. E isso a gente vai levar a um cenário binário, com trade eleitoral dicotômico e com estratégia dupla para quem está buscando uma estratégia. E aqui eu vou ter que bater no presidente, eu não queria, porque não é minha atribuição, mas ele bateu na gente, eu vou devolver, tá? Na gente economista. Quando o presidente começou a perspectiva de que o Lula iria assumir, acreditou-se que o PIB de 2023, e aqui tudo boletim Focus, tá, gente? Ele fosse ali para menos de 1%. O PIB de 24, ele fosse ali para 1 ponto alguma coisa. E os outros PIBs, 25 e 26, ficaram um pouquinho mais contidos na sua queda. E o presidente Lula, ele fala para... os economistas, eles erraram o PIB sistematicamente, porque o PIB, no final das contas, ele foi 3% e 3,5%. E erramos. Nós, economistas, de fato erramos. Para quem esperava 0,4%, passou a esperar 3% no final de 2023, errou. Mas existe algum componente, porque o economista ele está atrás de um computador aqui. Eu estou aqui, ó. Estou teclando aqui, fazendo conta e estimando. Tem algum componente que não está antevisto. E o componente é esse aqui, ó. Dá uma olhada a perspectiva de déficit de 2023. E aqui a gente está falando de resultado primário. É 2,5% do PIB, 2% do PIB. Olha, agora eles vão colocar alguma regra. Beleza, ficou em 0,4%, 0,3% o déficit primário do governo em 2024? Ficou. Só que, na verdade, o efetivo ficou mais próximo de 1%. Porque não teve precatório, teve o waiver, o judiciário interveio, crédito extraordinário ficou por fora. Então, repare, frustrou, mas o economista, ele é passageiro. Ele está num carro e ele está olhando falando assim, tem um muro ali na frente. O natural desse piloto é desacelerar. O natural desse motorista é pisar no freio. Por quê? Tem um muro ali na frente, ele vai buscar alguma curva para sair, não chocar. A gente quebrou o muro. O economista errou. Falou que ia chegar num lugar através de um caminho alternativo e não chegou. No segundo muro, ele falou assim, será que ele vai bater na beirada do muro? Que é isso aqui, né? Ele já não veio para cá, na expectativa de déficit. Ele falou, será que ele vai conseguir uma alternativa? Não, deu no muro de novo. Aí a gente começa a ficar ressabiado. E aí as expectativas associadas ao déficit, elas vão para um déficit de menos 0,6% do PIB sistematicamente. A confiança na instituição, ela vai se esvaindo. E isso aqui, um PIB pressionado, que fica pouco exposto à política monetária, inflamado pelo parafiscal que o Fábio trouxe para a mesa, isso aí não faz com que as expectativas de inflação reancorem. Ou seja, um governo fiscalista, e aí não precisa ser um governo alternativo, o Lula fiscalista,
Seria mais difícil ele construir o muro? Seria muito difícil. Seria um custo grande? Seria. Mas ele pode construir esse muro de fiscalista aos 80 anos. Pouca gente, os economistas dão a probabilidade de 0,5%. Já não é nem o 5%, agora já virou meio. Mas eles dão a probabilidade. Pode vir a reconstruir isso. Só que a expectativa é que um governo desfiscalista mantenha a desancoragem das expectativas de inflação. Os PIBs eles continuem sendo revisados para cima por conta de um estado maior na economia. E, Héctor, e a sua perspectiva de PIB de 1,2%? Ela simplesmente não contempla mais uma batida no muro. Você está dizendo que você pode errar esse ano? Posso errar muito. Se a gente bater no muro de novo esse ano, o meu PIB de 26 ele cai de novo. E se o de 26 bater no muro de novo? É 27. Porque isso é fatura de cartão de crédito, meus amigos. Que a gente está falando de resultado de primário para baixo, isso aqui não é obtido fabricando dinheiro. Isso aqui é obtido através de emissão de dívida. A fatura vai chegar. Todo crédito é antecipação de consumo. Então, se o PIB desse ano, de 23, foi 3% por conta de uma expansão fiscal, o PIB de 24 deveria pagar, certo? As expectativas. Chegou aqui na metade de 23 e falou, não vai pagar, ele vai dar no muro de novo. Deu no muro de novo. As expectativas de 25 e 26, uma hora a fatura tem que chegar. É basicamente essa a lógica. Eu estou dizendo que a fatura chega esse ano. Por quê? Porque 2026 é o jogo do trade eleitoral. E eles vão precisar fazer algum tipo de reestabelecimento de confiança, e que no modus operandi do político é através de expansão fiscal, e aí eu boto 1,6 de PIB lá para vocês. Eu vou voltar lá na inicial. Vamos lá na inicial, ó. Estou explicando o PIB. Eu falei que para vocês, que a hora que eu amarrasse o PIB, eu amarrar tudo. Não vai bater no muro, mas aqui ele vai gastar mais um pouco. Então, eu vou pagar uma fatura aqui para me aliviar um pouquinho o cartão de crédito para entrar numa eleição competitiva. Só que isso aqui, ó, é câmbio para cima, meus amigos. Isso aqui é uma piora no curto prazo. Deixa eu ver se eu tenho aqui já algum slide adicional. Não, é isso mesmo. E aí a gente volta para essa lógica na qual não há confiança, você não vê o hiato do produto ficando no negativo para jogar a inflação para a meta, e a Selic não tem alívio tão imediato. E agora a gente vai para o último slide. Eu falo pra caramba, né? Me desculpem por isso. Mas a estratégia, ela é ambígua. Aqui tem um encadeamento de ideias para vocês. A estratégia é ambígua. A inflação ela é cadente, pressionada, sim, mas cadente. O juro é alto e estável. Isso faz com que você vá para uma pré-fixada de curto prazo. Por quê? Eu não tenho medo da inflação para cima. Eu consigo virar sócio do Brasil em um ano? Consigo. Está pagando 15%? Sócio do Brasil em um ano. Mas isso gera uma desaceleração na atividade. Verdade. Isso vai fazer com que haja uma deterioração fiscal. Verdade. Isso vai promover uma queda na popularidade. Verdade. No curtíssimo prazo, o agravamento fiscal sugere uma venda de Brasil. Mas no curto prazo, aumenta a chance de um candidato fiscalista e você ter uma compra de Brasil. Foi muito rápido? Vou explicar isso através de inclinação, tá? Inclinação de bolsa, eu acho que vai ficar mais evidente. Contrato futuro, curva forward, você tem os contratos futuros da bolsa até lá para frente, tá? No curto prazo, o Brasil, correntemente, ele tende a piorar. Por quê?
o fiscal não vai entregar, as expectativas não vão ancorar, o juro vai permanecer elevado, a inflação vai desacelerar, mas não vai para a meta, podemos ter uma nova rodada expansionista, o câmbio vai subir, ok, eu vendo bolsa no curto prazo. Piora conjuntural de Brasil. Mas essa conjuntura pior impulsiona um candidato fiscalista, que vai ter as expectativas reancoradas automaticamente. Isso é pesado também. Um candidato fiscalista, um candidato que para a presidência, que traga consigo um rigor para as instituições, ele vai fazer com que as expectativas, principalmente de inflação, reancorem antes de iniciar o mandato dele. Se ele ganhar em outubro, em novembro as expectativas para 27, 28, 29 voltam para 3%. Pesado isso. Pesado e pessoal, né? Porque eu estou falando pessoalmente de dois candidatos. O Lula repage, o remake total do Lula fez com que ele virasse esse candidato fiscalista. Mas é um Brasil binário e que não aceita meio termo. É binário. Ou você tem o compromisso com as instituições e você goza disso, ou você tem que vender Brasil completamente. 5,80 de câmbio é buy opportunity, né? Então a Forward, ela diz para a gente o quê? Da bolsa. Compre inclinação. A lógica indica isso aqui, ó. Uma estratégia binária. No primeiro ano, você, agora, nos próximos 12 meses, você está na pré, aqui no começo do nosso encadeamento de ideias. Eu estou em pré, eu vou para baixada. 15%, baixada não, pô, uma parte já está no Rio, vou cair e vou para Mangaratiba. Tranquilo. Agora, para um médio prazo, uma estratégia dicotômica, de inclinação. Ou, quem tem acesso a opções, vai fazer uma butterfly. Isso é um tema para uma apresentação exclusiva, hein, Marcelo? Falar de estratégia com opções. Fazer uma butterfly é uma estratégia que eu sei... Butterfly é porque o fluxo de caixa ele fica parecendo uma borboletinha, assim. Eu sei que aonde está o preço, ele está errado. Ou ele vai para baixo ou ele vai para cima. E se ele for para baixo ou para cima, eu tenho lucro. Aí ó, a borboletinha, ó. Eu vou fazer uma butterfly. Para um ano. Pode ser caro, mas quem tem a possibilidade de fazer, a minha sugestão é que o faça. Fora isso, meus amigos, eu não tenho nada. Fora isso, eu encerro aqui a apresentação, fico aberto a críticas, sugestões e questionamentos, e agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Como disse anteriormente, vou disponibilizar essa apresentação, que é uma apresentação muito mais de suporte, né? Eu mais falo do que tem coisa escrita. Eu gosto que as pessoas olhem para mim, né? Olhem para o slide um pouco, mas olhem para mim e eu vou jogando a ideia e eu consiga trazer a lógica para vocês e espero que tenha conseguido dessa vez. Maravilha, meus amigos? Estou aqui aberto a perguntas. Héctor, deixa eu trazer duas provocações aí, cara. Você pode tirar a tua tela aí para a gente poder te ver melhor? Um ponto que a gente comentou muito agora vem, não vou falar de cabelo branco, meus cabelos caem antes de ficarem brancos, né? Então, a molecada que está aqui, né, não vivenciou, pelo menos o que eu vivenciei, de inflação de 37% ao mês. 37% ao mês. Então, era uma situação em que você não sabia quanto você ia receber de salário. Eu já tive contra-cheque com mais de 1 milhão de unidades monetárias, o que não faz o menor sentido, né? Então, eu gostei demais da tua afirmação, né? Depois que o Brasil nasceu de fato, depois do Plano Real e dos ajustes, né? Mas um ponto aí que eu queria até te pedir para você comentar, a gente falou muito de inflação, né? E os mais velhos como eu lembram das técnicas de controle de inflação.
congelamento total de preços, né? Aquilo que o Edson comentou, assim, o cara ele inflaciona já pensando no futuro, então você você piora a profecia pré-cumprida, né? Então você tem aquela técnica de, olha, tá congelado o preço, primeira técnica, né? A outra técnica, ó, vamos reduzir a atividade econômica. Reduz a quantidade de moeda circulante. Então vai lá, morde na poupança de todo mundo, né? E tira o dinheiro da mesa, né? Então, comenta um pouquinho, Beto, sobre essas técnicas que existem aí, até para relembrar um pouco para a molecada aqui que não vivenciou isso na carne, né? Eu, pelo menos, passei isso aí, completamente insano. Técnicas de controle de inflação, assim, que aconteceram no Brasil e o que, que se enxerga para frente. O Marcelo, eu gosto de. A gente tem muito debate entre os economistas sobre o peso que a história tem que ter nos cursos. Porque tem uma classe de economistas que fala: olha, dá uma carga menor de história, vamos de modelo, vamos de matemática, vamos de econometria. E eu sou eu gosto, assim, eu sou um ortodoxo, mas que pesa muito no valor da história, pelo exemplo e pelo contra-exemplo. O economista, né, ele tem que melhor aprender com os erros dos outros, né? Ou os próprios erros do próprio país num passado da história. E esses exemplos que você deu de que o Brasil cometeu são os contra-exemplos que a gente tem que aprender, né? Então, não quero aprender com o Brasil, aprende com a Argentina. Não quero aprender com a Argentina, aprende com a Venezuela. Aprende com a Alemanha no processo hiperinflacionário, que as pessoas queimavam dinheiro para se aquecer porque era mais barato do que comprar lenha, tá? Controle heterodoxo de preço gera escassez. Congelamento artificial de preço gera escassez e insustentabilidade no médio prazo. Nós, os brasileiros, sofreram muito com isso. Por quê? No primeiro momento, no dia do congelamento de preços, você está gigante. No dia seguinte, você está menor do que o dia anterior. Então, é um contra-exemplo que a gente tem que ter isso no coração. Era natural, ali nos anos 80, os políticos, no anseio de fazer alguma coisa, faziam qualquer coisa, né? E era isso. Eles viam a inflação comendo, eles viam as coisas piorando, eles falavam, precisamos fazer alguma coisa. O que nós vamos fazer? Congela isso aí. Vamos mandar aqui na oferta e na demanda. Só que a mão invisível do mercado, ela machuca, ela usa uma luva de boxe às vezes. E isso gera escassez, isso gera represamento de preço, isso faz com que a inflação exploda. E aí está a genialidade do Plano Real, hein? Tá? Vamos falar de genialidade do Plano Real aqui. Os mecanismos de controle de preços passaram por uma estratégia psicológica, numa indexação de uma moeda ao dólar, uma contra-moeda ao dólar. As pessoas aderiram a isso. O Silvio Santos ajudou muito no Plano Real. Fernando Henrique foi no programa Silvio Santos, para quem não sabe. E o Silvio Santos deu aquela de sonso, que de sonso ele não tinha nada, mas para todo mundo entender. Mas como é que vai funcionar? O que é? Eu já sabia antes, mas como é que vai funcionar? Tem vídeo na internet, para quem quiser ver. E aí eu tenho que olhar aqui, eu olho, aí ele fala, não vai dar certo. Genial, Silvio Santos. Vai dar certo, reancora as expectativas. Todo mundo ancora na URV, faz a paridade com o real e solta. Congela o câmbio. Maravilhoso. Não teve controle de oferta e demanda. Genial. Aí tá genial. Depois teve cagada, né?
associada ali a câmbio e políticas externas, não vou falar do fim do Plano Real, vou falar do começo do Plano Real, que é genial e usa das atribuições que a gente ressaltou tanto nessa apresentação, associadas à confiança, associadas às expectativas, associada à credibilidade, né? E tudo isso fez com que o Plano Real fosse tão grande quanto é. Então, para quem não se recorda, políticas heterodoxas de controle de preços são artificiais e insustentáveis no longo prazo, apesar de terem um apelo psicológico imediato rápido. Porque se eu não posso com ele, eu vou prendê-lo. Se eu não posso com ele, eu vou proibi-lo. E as coisas não funcionam desse jeito na economia, que é etérea. Ela foge da sua mão, você não agarra ela. Você consegue, cercando o frango, mas agarrar, geralmente ela vai sair por entre seus dedos e vai dar um tapa na tua cara ainda para você ficar ligeiro. Já teve para os novinhos aí, quando saiu a URV, lembra dessa aí, Héctor? Você com 69 centavos de real, você comprava $1. Eu lembro exatamente. E foi um ponto interessante, pessoal, que eu lembro disso porque foi na virada, sabe? Na data lá. Eu tinha ido a um restaurante, aí vi a conta em URV, falei, ficou bom o preço. Aí eu fiz a continha do lado, falei, meu Deus, que conta foi essa? Então, pessoal, a inflação é uma coisa muito doída. Graças a Deus vocês vivem, né, numa época, né, em que você tem alguma noção de inflação, porque a hiperinflação, e eu vivenciei isso, eu nasci em 72, então é um absurdo. Você não tem controle absolutamente de nada, você não tem confiança em nada. E isso que o Héctor falou de uma maneira muito clara, né? O triunvirato, não um tripé, né? O triunvirato, ele é fantástico. Fala, Lauri. É só para reforçar, Marcelo. Na verdade, é isso, né? Quem tem uma renda um pouquinho melhor, tem acesso ao sistema bancário, ainda se protege um pouco, faz uma conta remunerada, faz um título de renda fixa lá e tal. O camarada que está na sobrevivência, como o Ettore falou, ele vai vendo esse poder de compra dele sendo corroído mês a mês. Na verdade, na época da inflação, era dia a dia. O camarada ia remarcando no supermercado, às vezes da manhã para o final do dia já era outro preço. Eu vi gente no supermercado correndo na prateleira antes do cara poder chegar com aquele negócio de remarcar a etiqueta, para ele poder pegar com preço ainda antigo e levar correndo no caixa para comprar o gênero alimentício. Tá? E, Ettore, ceteris paribus, falamos de Brasil. Você já foi brilhante falando que a gente está perdendo é, margem para absorver esses choques externos, a ver como é que o mundo fica e a nossa própria capacidade de atrair problemas para nós mesmos, né? Exatamente. O Brasil inserido num contexto mundial, e aí eu vou ter que expressar, infelizmente, um pouquinho de insatisfação aqui com vocês. Um contexto mundial adverso, o Brasil ele não está se mostrando um grande player, né? A gente não está conseguindo, né, obter resultados que estão sendo obtidos por outras nações. Isso vai gerando assim um certo desgaste, né? A gente que está no dia a dia ali, eu abro o jornal de manhã, acordo, vou abrir o jornal. Gente, eu leio o jornal digital, mas eu acho legal abrir o jornal de manhã. O jornal bate na porta, né? Eu também gosto. É aquele de pega o papel ali, vira ali. Você usou uns termos interessantes aí para o pessoal, né, o Lauria? Só você quando bota o preço. A molecada não lembra dessa época que tinha etiqueta do preço, rapaz. Então, a gente tá ficando velho, Lauria. Temos que atualizar nossos pontos aí. Eu ler o jornal, quando eu abro o jornal. Quando eu abro o jornal de manhã, eu tenho alguns desgostos. Agora, nesse exemplo do Lauria, o comentário do Marcelo, imagina a velocidade de repasse num processo inflacionário com a digitalização. A velocidade de circulação da moeda explodiu. Explodiu. Em 92 não tinha nem... O cartão era
máquina, já nem sabe que vai com o papel em cima, que vinha e depois mandava para compensar um pedaço de papel. A gente trabalhava com cheque, se tinha consulta de cheque, e ou era dinheiro vivo, você precisava estar com dinheiro em espécie. No dia 5, quinto dia útil de cada mês, você ia no mercado, as pessoas se davam tapa na cara, gente. Porque você tinha que, no começo, a partir do momento que você pegou o dinheiro, você fazia estoque. Você fazia a dispensa. Esse negócio dessa garotada que vai no Pão de Açúcar, eu vou uma vez por semana, a cada 15 dias, não vou, não. Nego lotava tudo que tinha com item básico, porque ia subir o preço. Então, assim, a velocidade de circulação da moeda subiu muito. O cara remarca o preço do computador sentado numa sala no ar-condicionado. E está absolutamente tudo remarcado. E hoje ainda a gente tem um papelinho ali, né? Ainda tem um papelinho ali na frente, que ele pode trocar rapidamente. E supermercado lá nos Estados Unidos, que é digital a tabuleta, o cara remarca instantaneamente. Então, assim, não dá para brincar com a inflação. Eu acho que se eu puder passar uma mensagem, principalmente para os mais jovens, é que na próxima eleição considerem a inflação na sua decisão de voto. Tá? Qualquer pessoa que falar assim, não, tá tudo bem conviver com um pouquinho de inflação, você descarta, por favor. Você já tira, fala assim, olha, eu tenho um rol aqui de 10 candidatos, esse aqui falou que tem um pouquinho de inflação, não tem problema, você já tira ele. Porque não dá para brincar, não dá para conviver com a inflação. Principalmente se você tem um pouquinho de consciência social. Quem tem acesso ao mercado financeiro, como a Lauria falou, ele está protegido. Ele vai fazer ali sua remuneração de Selic, sua remuneração de IPCA+, ele está até grande. Quanto mais inflação, tudo bem que ele vai tomar tungada no IR, mas ele está protegido. Então, assim, se você tem uma consciência social, não deixe as pessoas brincarem com a inflação, porque ela bate silenciosamente e ela mata, tá? O médico, a diferença do médico para o economista é que o médico ele mata de um em um, né? O economista mata de baseada. Não é banda coletiva. Então, um cara que está fazendo o bisturi do economista, ele ceifa muita gente. Mas é uma ciência social, não letal. Bate, machuca e mata muita gente. Então, pensem nisso, se eu puder passar uma mensagem final aí. Fernando mandou uma pergunta aqui, né? Fernando. Fernando tá querendo mexer com o meu coração, Fernando. Fernando, ele perguntou o seguinte, gente. Qual a sua opinião sobre a metodologia do cálculo do IPCA? Você acha que precisa ser revista, ampliar o número de regiões, readequação para a qualidade atual do brasileiro médio e também a classe menos favorecida, ou os componentes das cestas e as regiões auferidas estão ok? É uma pergunta muito específica, gente, mas esse aí é meu coração todinho, porque a minha tese de doutorado ela vai nessa esteira, tá? Eu vou tentar aqui não ficar muito empolgado e falar muito economês, porque aí quando a gente vai se empolgando, a gente vai para o economês, né? Mas vamos lá. O IPCA, ele tem uma metodologia definida pelo IBGE. O objetivo dele é ser um índice representativo da inflação do brasileiro médio, tá? E aí como é que eles fazem isso? O IPCA ele vai de 1 a 40 salários mínimos, eles pegam ali uma pesquisa, eles vão fazer a pesquisa do orçamento familiar, a POF. Vamos lá, Henrico, o que você consome? Arroz, feijão, batata, macarrão, viagem, energia elétrica, ele vem fazendo a cesta do Henrico. Marcelo, faz a cesta, junta tudo, o agente médio brasileiro na distribuição normal está mais ou menos ali em 2,2 salários mínimos, eles fazem uma ponderação
e atribuem pesos a uma cesta comum a esses agentes. Beleza? Beleza. A última POF que teve é de 2017. Ou seja, sim, precisa ser atualizada. Só que os políticos, eles absolutamente odeiam o IBGE. Por quê? Eles odeiam o IBGE. Porque o IBGE, ele é o cara que tira a possibilidade de eles usarem o argumento ad hominem, né? Marcelo não sabe nada de Rio de Janeiro. Eu estive no Rio de Janeiro, vi com os meus próprios olhos na Pavuna. O IBGE fala assim, aqui, ó, diagnóstico de imagem. Não tem eu acusar o Marcelo de que não conhece. Não tem eu acusar o Lauria que não conhece. Diagnóstico de imagem. Seu político, eu não preciso de você fazendo comício. Eu preciso da estatística me mostrando a forma mais eficiente de alocar. Políticos odeiam o IBGE e, não coincidentemente, o desabastecem. Né? E não... olha, vamos fazer um censo. Quanto vai custar? Vai custar 1 milhão. Fala, tem aqui R$3. Você faz aí seu censo. Não tem como. E aí, sim, o IPCA precisaria ser revisto. A metodologia, eu acho ela estatisticamente adequada. Mas as POFs, as pesquisas do orçamento familiar que reponderam o IPCA, precisariam ser mais frequentes. Tanto é que lá nos Estados Unidos eles têm o CPI, que é o análogo ao IPCA, que é um índice de preço, mas eles miram no core do PCI, que é o núcleo do orçamento das famílias, do índice de preço implícito no consumo das famílias. Ou seja, é o reponderado na veia, com alta frequência. Só que o americano, ele preza pelas estatísticas. O brasileiro aqui, ele joga a estatística de lado. A minha tese de doutorado vem nessa esteira. Dada a limitação orçamentária, a minha proposta é criar um índice baseado no IPCA, já vigente, no IPCA que já existe, fazer uma reponderação estatística para que ele se aproxime mais do orçamento das famílias, sem precisar de uma frequência de atualização que vai exigir recurso, que os políticos não estão dispostos, para que isso traga implicações melhores para a política monetária. Então, é basicamente isso. Sua pergunta mexeu com o meu coração exatamente por isso, porque eu vi esse problema. O IPCA, até 2020, ele usava a POF de 2007, 2008, que é absolutamente enlouquecedor. Eu cheguei a mexer com o IPCA com fralda de pano. Hoje em dia está voltando a moda a fralda de pano, que é mais ecologicamente sustentável, tá? Mas antigamente, depois que surgiu a fralda descartável, não há ninguém. Eu tinha fralda de pano. Então, assim, precisa ser reponderado. Mas eu acho que eu já perdi a expectativa de que o Brasil vá fazer investimentos decentes nas estatísticas e aportar recursos e que exigem muito, porque é pesquisa de campo, né? Precisa ampliar a região, a abrangência regional? É claro, só que eu preciso ter um cara no Rio Branco que vá fazer essa pesquisa. Eu preciso ter um instituto do IBGE no Acre, no Amapá. Eu preciso. Então, assim, isso exige dinheiro. É pesquisa primária. Eu preciso... como é que eu vou para os rincões do Amazonas? É de barco. Então, o IBGE tem que ter o barco para levar, pelo menos aportar um recurso no agente de campo que vai lá pesquisar. Eu, sinceramente, não vejo o Brasil, infelizmente, nesse nível de avanço institucional e de querência, né? Ele não quer muito isso. Então, eu espero que até a minha morte eu, pelo menos, vislumbre um pouquinho disso, mas eu tô precisando de algo mais imediato, por isso minha tese vem para tentar suplantar isso. Eu espero
o sonho o idealista economista Ettore, né, sonha em contribuir um dia com a nação para que não se exija tanta Selic ou fique tão aquém da Selic, baseado nesse índice que tenta se aproximar da realidade do brasileiro. Porque hoje em dia, de fato, o IPCA custa a representar a realidade aí do brasileiro. Bom demais. Pessoal, mais alguma pergunta para o Ettore? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ettore, muito obrigado. Mais uma vez, você aqui contribuindo no FNP. Pessoal, para quem tem interesse, tem várias palestras do Ettore, né? Geralmente ele aparece a cada 6 meses aí para nos elucidar o futuro próximo aí. Então tem muita coisa lá. Essa palestra está gravada, daqui a pouco eu vou botar lá no canal no YouTube. O Ettore gentilmente vai dividir conosco aí a apresentação. Eu mando para todo mundo lá pelo nosso chat lá, pro nosso WhatsApp. Tá bom? Ettore, prazer imenso, viu, cara? Muito bom tê-lo conosco mais uma vez. Tirar Vamos ao foto. longo dos anos. Tirar Bota. fotinho? Vamos tirar Nossa fotinho, fotinha. pessoal. Aí, ó, vamos lá. Quem puder abrir a câmera aí, pessoal, para aquela... Pra gente tirar nossa foto aí, vamos lá? Ó, Rayana ao sol. Vamos lá, pessoal. Magda, Roberto, Paulo, Carolina, Jorge. Vamos para o primeiro bloco aí, sorrisão. Pronto, deixa eu pegar o segundo bloco já já, pera. Opa, o primeiro foi, vamos para o segundo bloco aí, vamos lá. Sorrisão aí, todo mundo. Boa mente. Thiago com fundo futurista ali, cara, bom demais. Fala, Thiaguinho. Muito bom. Pessoal, obrigado demais, sempre um prazer. Divulguem, tá? O Brasil precisa conhecer o Ettore, conhecer esse debate aí, que é um debate riquíssimo, aprofundado, sabe? Gostoso de ouvir. Ettore, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Obrigado a vocês pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui. Obrigado. Bom demais. Um abraço. Pessoal, fiquem com Deus, um bom domingo para todos aí. Bom domingo. Tchau, Muito tchau. obrigada, Gil. Pessoal.